Olá, galerinha! Então vamos aqui, como eu havia já avisado para vocês, a correção dessa atividade a gente vai fazer por meio do vídeo. Então fiquem bastante atentos, prestem atenção aí na revisão, tanto do conteúdo de português, substantivos, verbos, tempos verbais, como o conteúdo de ciência, cadeia alimentar. Então vamos lá. A cadeia alimentar é uma maneira de expressar as relações alimentares entre os diversos organismos de um ecossistema, tendo início nos produtores e passando para os consumidores e decompositores. Ao longo da cadeia alimentar ocorre uma transferência de energia e nutrientes. Cada um se alimenta de uma forma. Há os que produzem o seu próprio alimento, que são os produtores, e os que se alimentam de outros seres vivos, que são os consumidores. A esse tipo de relação chamamos de cadeia alimentar. Aí veja as relações no esquema abaixo. Temos aqui o esquemazinho. Na cadeia alimentar. Então, começa pelos produtores. Então, os produtores são os seres vivos que produzem seu próprio alimento. Um exemplo são as plantas, né? As plantas, elas são seres produtores, pois através da fotossíntese, que elas é o processo de alimentação das plantas. A fotossíntese capta a energia do sol e fazem todo esse processo da fotossíntese, então, são produtores, por quê? Porque eles mesmos produzem seu próprio alimento. Consumidores. Consumidores, como o nome já diz, vai consumir. Então, consumidores, eles dependem de outros seres para sobreviver. Portanto, os consumidores vão se alimentar, consumidores primários vai se alimentar de produtores e de outros consumidores, né? Que é a cadeia alimentar. Há vários níveis. Há o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e assim segue. E os decompositores? Os decompositores vão ser bactérias e fungos, né? E o grande papel dos decompositores é de fazer a reciclagem. O que os decompositores fazem? Quando eles vão decompor, né, a matéria, enriquecendo o solo. Um exemplo que eu dei ontem, por exemplo, uma vaca que morreu de velhice, né? Então, se ela ficar ali exposta no solo, né, com o tempo, os fungos e bactérias irão decompor a matéria, irá decompor o corpo da vaca em si, tornando aquele solo mais rico de nutrientes, né? Então, os decompositores, irão reciclar a matéria orgânica. Os consumidores, aí temos os consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Então, os herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas, né? Os carnívoros se alimentam somente de carnes, de outros animais, né? E onívoros são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais. No caso, o ser humano é onívoro, né? Que a gente se alimenta tanto de alimentos de origem vegetal quanto de origem animal. Os componentes da cadeia alimentar são seres produtores, como já falei, são todos os seres vivos que fabricam seus próprios alimentos através da fotossíntese, sendo plantas terrestres ou aquáticas, falar mais devagar, né, para não se atropelar. Consumidores são os animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. E os decompositores são os fungos e bactérias que se alimentam dos restos de todos os seres vivos da cadeia alimentar. Quando os animais se alimentam das plantas, eles consomem a energia que necessitam para sobreviver. A energia passa das plantas para os animais herbívoros e dos herbívoros para os animais carnívoros. Então, a energia e esses nutrientes, eles vão perpassando de um indivíduo para outro dentro desse ecossistema, dentro dessa cadeia alimentar. Os animais consumidores, eles podem ser herbívoros, comem apenas vegetais, carnívoros, comem apenas outros animais, e onívoros, comem tanto animais como vegetais. A cadeia alimentar funciona da seguinte maneira. Aí temos aqui um exemplo de cadeia alimentar, né? Produtor, a planta, recebendo os raios do sol, a luz do sol, ela produz sozinha seu alimento por meio da fotossíntese, né? Aí temos aqui o consumidor primário, que é o gafanhoto, né? Então, o gafanhoto, ele se alimenta da planta. Temos aqui o consumidor secundário, que é o sapo, que ele vai se alimentar do gafanhoto. Os nutrientes que o gafanhoto e a energia que o gafanhoto adquiriu da planta
quando o sapo come o gafanhoto, passa para o sapo. E assim vai passando a energia e nutrientes dentro da cadeia alimentar de um animal para o outro, de um ser vivo para o outro, né? Porque a planta não é um animal, é um ser vivo, certo? E os decompositores, eles possuem esse papel de reciclagem da matéria orgânica, né? Então, uma planta que morre, os decompositores irão decompô-la, um gafanhoto ou um sapo, né? Então, irá decompor todos os seres vivos que pertencem à cadeia alimentar, né? Reciclando a matéria e deixando o solo mais rico. Então, vamos lá, galera, vamos à atividade. A atividade interdisciplinar de português e ciência, já falamos. Primeira questão, sobre cadeia alimentar e suas relações, use V para verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo. Cadeia alimentar é definida pelas relações alimentares entre os organismos de um ecossistema? Sim. A relação alimentar, sim, entre os seres vivos de um ecossistema. Certinho. Os decompositores produzem seu próprio alimento? Não. Quem é que produz seu próprio alimento dentro da cadeia alimentar? São os produtores, as plantas, né? Por meio da fotossíntese, produzindo o seu próprio alimento. Um exemplo de consumidor são as plantas. Errado, a planta é um produtor. Falso, né? Os fungos e as bactérias são seres decompositores, até aí tá certo. Ou seja, se alimentam dos restos dos seres vivos que compõem a cadeia alimentar? Certinho. Os produtores produzem seu alimento por meio da fotossíntese? Sim, tá certinho também. Segunda questão. Correlacione as colunas a seguir sobre os animais consumidores. Aí tem aquela classificação: herbívoros, carnívoros e onívoros. Então vamos lá. Quais desses grupos são animais que se alimentam de animais e vegetais? Então, se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Os onívoros. Então, número 3. São animais que se alimentam de outros animais. São os carnívoros. Esses animais somente se alimentam somente de vegetais, são os herbívoros, né? Muito bem. Seguindo, use as palavras do quadro abaixo nos locais certos dentro da cadeia alimentar a seguir. Então, até aqui é só a interpretação do texto que fala sobre cadeia alimentar. Espero que vocês tenham acertado tudo até então. Então, temos uma cadeia alimentar aqui, tem um quadro lá em cima, que é para a gente montar essa cadeia alimentar. Então, temos consumidor 1, consumidor 3, consumidor final, decompositor, produtor, consumidor 2. Eu coloquei enumerados por conta do espaço que a gente tinha, que era pequeno. Mas poderia ser consumidor primário, secundário, terciário, bom? Então, vamos lá. Quem é o produtor? Olha aí, o capim recebendo a luz do sol, fazendo aí a fotossíntese, né? Se alimentando. Então, produtor. Aí o gafanhoto vai ser o consumidor primário, número 1, que vai se alimentar do capim. O sapo vai ser o consumidor secundário, ou 2, que vai se alimentar do gafanhoto. E a cobra, ela vai ser consumidor terciário, número 3, que vai se alimentar do sapo. E a águia, ou gavião, né? Acho que é uma águia mesmo. Vai se alimentar da cobra e ela é o consumidor final dentro dessa cadeia alimentar. E todos aí, quando morrem, passam pelo processo de decomposição. E essa decomposição é feita pelos decompositores, que são os fungos e bactérias. Fechou aí a cadeia alimentar, certo? Lembrando que a energia e nutrientes está sendo passado aí de um ser vivo para outro dentro da cadeia alimentar. Nas situações, quarta questão, nas situações da relação de alimentação a seguir, circule os substantivos e escreva se é comum, próprio, coletivo, simples ou composto. Lembrando, substantivo comum é aquele substantivo que dá nome a um grupo, uma espécie, vamos dizer. Por exemplo, menina, cadeira, mesa, sofá, garoto, né? E substantivo próprio é aquele substantivo que vai dar nome a um ser específico, a um ser em particular. Por exemplo, Maria, Carla, Pedro, Ceilândia, sempre iniciados com letra maiúscula. E o coletivo é um substantivo que ele sempre vem no singular, né, escrito no singular, mas é usado para representar
um conjunto, um grupo, né? Coletivo de abelhas. Coletivo de abelhas é a colmeia. Coletivo de gafanhotos, nuvem. Substantivo coletivo de flores, ramalhete. E assim por diante. Coletivo de livros, biblioteca. Coletivo de atores e atrizes que atuam num filme ou numa novela, elenco, né? E assim por diante. O substantivo simples é aquele substantivo formado por uma única palavra, né? Então, casa, mão, substantivo simples, por exemplo. Substantivo composto, ele é formado por duas ou mais palavras. Lembrando que substantivo composto não é só aquele que vem com hífen, não. A gente já viu isso. Girassol é substantivo composto, por exemplo. Pontapé é substantivo composto. É escrito uma só palavra, mas para formar aquela palavra, precisamos de duas. Por exemplo, pontapé, precisamos de ponta e do pé, por exemplo. Né? Então, pontapé é um substantivo composto. Girassol, palavra gira mais sol, formou girassol, substantivo composto. Certo? Lembrando que substantivos eles podem ser classificados como comum e simples. Por quê? Por exemplo, mesa é um substantivo comum, certo? E é um substantivo simples também, porque é formado por uma única palavra. Seguindo aqui as revisões, então vamos lá. Letra A. Maria comeu alface. Então, substantivos. Maria comeu é um verbo e alface é outro substantivo. Então, Maria, substantivo próprio, e alface, substantivo comum. O sapo almoçou o gafanhoto. Sapo, substantivo comum, e gafanhoto também, substantivo comum. Almoçou, almoçou é um verbo. A alcateia saiu para caçar javalis. Então, alcateia é um substantivo coletivo, é o coletivo de lobos. Saiu para caçar javalis. Javalis é um substantivo comum. Lembrando que saiu é um verbo, que indica ação, e caçar também. A maioria dos beija-flores são animais herbívoros. Então, a maioria dos beija-flores são animais herbívoros. Então, beija-flores é um substantivo coletivo, animais é um substantivo comum e herbívoros também é um substantivo comum. Nos trechos retirados do texto, acima, sublinhar, passar um traço embaixo, né? Os verbos que indicam ação e circule os verbos que indicam estado. Então, vamos lá. Os herbívoros comem apenas vegetais. Professora, comem. Comer é um verbo que indica ação, então vamos sublinhar. Letra B. A esse tipo de relação chamamos de cadeia alimentar. Então, chamar, também é uma ação, vamos sublinhar. Consumidores são os animais que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. São, do verbo ser, né? É um verbo que indica estado permanente. Os consumidores são os animais, então eles são. É um estado permanente, certo? Indica um estado, o verbo são. Por isso que a gente circulou. Alimentam, alimentar, é um verbo que indica ação, sublinhamos. Letra D. Cadeia alimentar é uma maneira de expressar as relações alimentares. Então, cadeia alimentar é também do verbo ser, indicando um estado permanente. Expressar é um verbo que indica ação de expressar, né? Até aqui bem fácil. Espero que vocês tenham acertado essas questões. Se confundiram, não tem problema nenhum. Vocês vão refazer, vão reler essa atividade, vão lembrar dessas palavras que eu estou falando aqui agora, dessa explicação. O bom do vídeo é porque ele vai estar aí gravado para vocês terem acesso a ele na hora que vocês quiserem. Então, surgiu dúvidas na hora que você estiver estudando? Não, eu vou assistir o vídeo novamente para revisar antes da nossa avaliação. Certinho, postura corretíssima, tá? Sexta questão. Explique qual é a importância dos decompositores na natureza. Então, os decompositores são aqueles que irão decompor todos os outros seres
que fazem parte dessa cadeia alimentar. Então, o papel que eles têm na natureza é muito importante. Então, eles são recicladores. Então, eles vão reciclar. Já ouviu aquela frase, reciclar o lixo? Então, é separar, né? Então, e aproveitar. Então, os decompositores eles irão reciclar a matéria orgânica, enriquecendo o solo. Bem interessante, né? Então, qual é a importância? Liberam nutrientes para o solo, eles realizam a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. É esse o papel dos decompositores. 7. Classifica os substantivos a seguir de acordo com o seu número correspondente. 1. Substantivo composto. 2. Substantivo próprio. 3. Para substantivo coletivo. E 4. Para substantivo comum. Vamos lá. Girassol, girassol, gira mais sol. Substantivo composto. Número 1. Manada. Substantivo coletivo. De bois. De elefantes. Tá indo em outra ordem, professora? Então, vamos lá. Bem-te-vi, bem-te-vi. Substantivo composto. Lobo-guará. Então, tá marcando todos que são substantivos compostos. Lobo-guará. Muito bem. Substantivo próprio. Pantanal. Pantanal. Iniciado aí com letra maiúscula, né? Substantivo próprio. Próximo. Amazônia. Amazônia, substantivo próprio, é um nome que recebeu um estado brasileiro, Amazônia. Então, é um ser específico, é um estado, né? Muito bem, continuando. Agora, substantivo coletivo, manada, manada de bois, de elefantes, rinocerontes, né? Ramalhete de flores, também coletivo, e capim, substantivo comum. Continuando, explique a função e construa uma cadeia alimentar com os seguintes com os seguintes seres, homem, capim e boi. Faça o desenho e explicação no quadro abaixo. Então, a gente colocou aqui só os desenhos, as explicações, vocês, acredito que vocês fizeram também, né? Então, era para fazer aí na questão. Então, vamos lá. Então, o capim, iniciando a cadeia alimentar, é um produtor, né, que produz seu próprio alimento. O capim, ele serve de alimento para o boi. Então, o boi se alimenta do capim, o boi é o consumidor primário e o ser humano come a carne do boi, né? Portanto, o ser humano é o consumidor secundário. Tá aí a cadeia alimentar, agora é só você expor as explicaçõezinhas. 9. Indique o tempo verbal de cada verbo destacado nas frases a seguir. Letra A. Todos os seres que fabricam os seus próprios alimentos. Então, o verbo destacado é fabricam. Fabrico tem qual tempo verbal? Presente, pretérito ou passado ou futuro? Está no presente. B. Eles consomem a energia que necessitam para sobreviver. Eles consomem. Eles necessitam. Também esses verbos estão no tempo presente. O professor letra C esqueceu de sublinhar, mas é fugiu. O veado fugiu do leão. Fugiu é uma ação que aconteceu, que já aconteceu, portanto, é uma ação pretérita. É uma ação passada que já aconteceu, portanto, passado. A onça saltará sobre sua presa na caçada matinal. Saltará é um verbo que ainda vai, é uma ação que ainda irá acontecer. Então, esse verbo encontra-se no tempo futuro. Galerinha, e é isso. Estudem por esse material. Corrijam atentamente para vocês estudarem por um material que esteja com informações corretas. Porque não adianta você estudar por um material que vocês não tenham feito a correção, porque aí vocês vão estudar por informações talvez erradas. Então, corrijam. Se precisar rever esse vídeo mais uma vez, mais 2 vezes, mais 3 vezes, fiquem à vontade. Assistam quantas vezes for necessário. Qualquer dúvida, não guardem essas dúvidas. Semana que vem as professoras, meu Deus, tá demais. As professoras
não sabem de nada. Então, vocês que têm que saber das informações semana que vem, na hora de fazer as nossas avaliaçõezinhas, tá? Então, estudem, dúvidas, perguntem, entrem em contato com a sua professora. Um abraço e até o próximo vídeo.